da Câmara Municipal de Manaus, sistema orçamentário das nossas contas contábeis, que impediu que nós fizéssemos todas as transações financeiras a partir das 15 horas. Isso aconteceu por um bloqueio efetuado, e agora sim, com certeza, após a nota da própria Prefeitura, efetuado pela Prefeitura de Manaus, pelo Poder Executivo. Tinha até o nome da funcionária, mas como a Prefeitura já assumiu, nós não vamos personalizar quem foi que efetuou este bloqueio. Fato é que a Câmara ficou sem poder realizar qualquer operação de crédito das 15 horas de ontem até mais ou menos 10 minutos atrás. 14h30, né, Lúcio? Até 14h30. Com isso, nós não conseguimos pagar o imposto de renda que estava previsto, não conseguimos fazer nenhum tipo de transação bancária, E, após a nota da própria Prefeitura, isso foi, segundo eles, para corrigir uma possível enviada de recursos superiores para a Câmara Municipal de Manaus. Vejam bem, em relação à nota da Prefeitura, a Prefeitura mandou, só no dia de ontem, 3 recursos para a Câmara. No valor de R$ 1.620.884,15, que são oriundos da receita da COSIP, que não vem sendo repassado de forma totalitária para a Câmara. Tem havido alguns descontos, dos quais a nossa equipe técnica identificou, comunicou a Prefeitura reconheceu a diferença no repasse, tanto é que já enviou esse valor de R$ 1.600.000, vão faltar ainda aproximadamente R$ 9.400.000 dos últimos 5 anos. Este valor foi referente a este ano, só este ano em torno de R$ 2.500.000 da diferença da COSIP para a Câmara Municipal de Manaus. Mas vejam bem, este é o ponto principal. Este novo crédito aconteceu no dia de hoje, R$ 1.620.084, que era o valor que a Prefeitura havia se comprometido em fazer neste primeiro momento. No entanto, antes a Prefeitura tinha enviado para a Câmara um valor total deste referido débito, desta falta de repasse, no valor de 9.800.000 e alguma coisa, E, quando identificaram que tinham feito o valor total, eles vieram no sistema e retiraram este valor. A posteriori disso, fizeram um depósito de R$ 3.241.768,30. E tudo isso eu estou falando de forma orçamentária, tá, pessoal? Não é o financeiro. E, quando identificaram isso, também fizeram a retirada disso no sistema. O que eu estou dizendo com isso? Não havia a menor necessidade do bloqueio do sistema financeiro da Câmara para fazer qualquer ajuste. Isso porque isso é feito de forma corriqueira, quando há problemas e quando não existem problemas. Quando há repasse a menor, quando há repasse a maior, é feito esse encontro de contas e não há nenhum problema em relação à ida e vinda de recursos orçamentários. Nada justifica o fato da Prefeitura ter efetuado o bloqueio nas contas da Câmara Municipal de Manaus. Isto é uma invasão à competência da Câmara. Isso fique bem claro. A Câmara é um poder independente, é o poder legislativo municipal. A Prefeitura é o poder executivo municipal. São entes federativos que têm entre si independência, e a independência foi mais uma vez mostrada ontem aqui, nesta casa. Tem harmonia entre si, que é assim que devem ser os poderes,
E ontem, após a votação, às 15 horas, houve uma desarmonia entre esses poderes. E a Câmara, independente que é, não vai se curvar a isso, de forma alguma. Nós iremos tomar todas as providências cabíveis para que isso jamais aconteça com o Poder Legislativo Municipal. Não é com o vereador Caio, não é com nenhum desses vereadores aqui, não é com esta legislatura, é com o Poder Legislativo do município de Manaus. É com um ente da federação deste país. Isso é inadmissível, o que aconteceu na tarde de ontem e se estendeu até a tarde de hoje. Este é um resumo do que aconteceu no dia de ontem até este momento. Eu quero aqui deixar bem claro que a Câmara se posicionou ontem como achou que deveria se posicionar, como é o processo democrático. Em nada disso, creio eu e quero crer, foi motivo para que houvesse essa interferência. A Prefeitura soltou uma nota agora, nós íamos à polícia, né, doutor Silvio, tentar identificar o que havia acontecido, poderia ter sido um hacker, poderia ter sido um problema no sistema, mas como a Prefeitura já, em nota oficial, confirmou que fez este bloqueio para um ajuste, coisa que eu volto a afirmar, não era necessário, porque isso acontece de forma... E no mesmo dia aconteceu várias vezes. Eles poderiam ter feito esse encontro de contas, que aí cabe a nós depois, setores competentes, diretoria financeira daqui, com a CEMEF, identificar se está certo, se está errado, se os valores estão dentro do que preconiza a Constituição Federal, a nossa lei orgânica, ou não, se é algo que administrativamente isso vai ser resolvido. O que é fato, o que é inadmissível é que houve um bloqueio por parte da Prefeitura no sistema financeiro da Câmara Municipal de Manaus. Isso assumido pela própria nota. Acho que é isso, né? Presidente, Diana Lima, da Revista Senado, o senhor falou que cogitou ir à polícia, mas agora não pretende mais. Mas o que o senhor pretende fazer diante desse ato? Bem, primeiro nós pretendemos, a Câmara como um todo, chamar a CEMEF, entender quais os motivos que os levaram a isso. Vamos pedir ainda ao nosso setor financeiro, apesar de eu já ter aqui um resumo, tudo o que aconteceu na tarde de ontem até a tarde de hoje, os prejuízos que podem ou não ter sido trazidos para o Poder Legislativo Municipal, e ainda ver se os repasses financeiros estão de acordo com o que nós identificamos em relação à COSIP. Fato é que só neste ano há uma diferença de R$2.500.000 em relação à COSIP. Isso já foi enviado através de ofício à Prefeitura e, por isso, eles enviaram esse recurso orçamentário e até financeiro já, de R$1.620.000, que era o que eles haviam acordado que poderiam fazer neste primeiro momento. Em relação às medidas jurídicas, nós estamos aqui com o nosso doutor Silvio, que é funcionário da Casa, da Procuradoria da Casa, já foi diretor, experiente, profundo conhecedor, um jurista conhecido por todos. Nós ainda sentaremos e tomaremos as decisões que cabem ao Poder Legislativo Municipal. Presidente. No ar, Portal Panorama Real. Boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde, colegas. Anuar Rassi, do Portal Panorama Real. Eu vou entrar um pouco na seara política, né? O senhor já explicou a questão e o senhor não usou o termo, mas o senhor acredita que esse acontecimento foi uma retaliação por conta da votação de ontem, onde foi negado um empréstimo para a Prefeitura? E se pode ter algum outro tipo de repercussão política? Teve gente até que conjecturou em um movimento, não sei se cabe nesse momento, de um vítima do prefeito. Então, o senhor primeiro acha que foi uma retaliação por conta da votação de ontem, e se a Câmara, né, ou os seus aliados vão tomar alguma medida política aqui dentro da casa, inclusive essa que está sendo levantada aí nos bastidores? Olha só, primeiro eu quero crer que não seja uma retaliação política. Com toda a sinceridade, eu espero que não tenha sido isso.
porque isso seria ainda mais grave do que efetivamente já aconteceu. E segundo, o que vai acontecer daqui para frente vai depender muito do que nós formos entendendo do que realmente aconteceu. Se foi uma atitude de um funcionário, se foi um erro, se foi uma atitude premeditada, tomada pela direção da prefeitura, pelo secretário, pelo qualquer pessoa que seja, a partir daí é que se vai ter os desenrolamentos políticos do que pode vir a acontecer. Seria muito prematuro e até leviano da minha parte, e aqui até porque nós não sentamos ainda efetivamente para decidir isso, até por essa falta de informações, e também a Câmara não se resume somente a esses vereadores que aqui estão, nós somos 41 vereadores, seria leviano e prematuro se nós fizéssemos qualquer conjectura nesse sentido agora. Emily, Diário da Capital. Presidente, tem a possibilidade de ainda continuar com essa questão da polícia, no caso, para ver essa investigação, para se foi algo proposital, algo causado por retaliação política, ou se foi direcionado de fato de algum dos funcionários? Emily, olha só. Primeiro, é muito difícil te dar essa resposta com muita firmeza, pelo seguinte, nós recebemos a nota da prefeitura tem 10, 12 minutos. Então não tivemos tempo ainda de sentar com o nosso jurídico para saber se ainda há alguma possibilidade de ir à polícia. Neste momento, eu entendo que não, porque o que nós iríamos até a polícia era para investigar o que houve. Como a própria prefeitura já vem a público, e aí eu digo a público, não veio à Câmara, não comunicou à Câmara, não comunicou nenhuma diretoria da Câmara informando o que havia acontecido. Veio a público informar que eles bloquearam a Câmara, sim, o setor de finanças da Câmara, sim, com a justificativa que foi dada, de que era para um ajuste fiscal, coisa que eu volto a afirmar que não havia a menor necessidade. Fred Santana, Vocativo. Boa tarde, presidente. Duas perguntas. Os senhores entraram em contato, ou pretendem entrar em contato com a prefeitura para apurar o que aconteceu? Como é que vai ser esse procedimento a partir de agora? E segundo, se confirmando aquilo que o senhor está falando aqui sobre essa nota que acabou de ser divulgada, então seriam 2 irregularidades no caso, ou 3, porque em tese a prefeitura não teria a perícia para lidar com o sistema, teria bloqueado indevidamente e ainda teria mentido da nota. Isso confirmaria? Seria isso no caso? Bem, na verdade, eu não entendi direito a última pergunta. A prefeitura, só para explicar, o sistema é um sistema único, tá? E a prefeitura gera o sistema, ela não pode intervir no sistema, nenhum recurso da Câmara. A Câmara é um poder independente. E foi o que ela fez. Então, no caso, se essa nota foi falsa, a informação não procede, como o senhor falou que não tem necessidade, então seria mais uma irregularidade? Não, na verdade não é que a nota não procede. A nota procede no sentido de que foram eles que bloquearam o sistema da Câmara. Eles afirmaram em nota que propositalmente bloquearam o sistema da Câmara. Aí nós vamos agora estudar, juridicamente, se eles poderiam fazer isso sob essa justificativa. Eu, de pronto, aqui, entendo que não, mas nós tomaremos, como disse, as providências cabíveis, jurídicas, inclusive, se forem necessárias, se o Departamento Jurídico, a nossa Procuradoria da Casa, entender que houve mais do que uma irregularidade, houve um crime, houve má fé, e aí a Câmara, o Poder Legislativo, tomará as providências cabíveis. Henrique Souza, Portal O Poder. Olá, presidente, boa tarde. O senhor disse que ontem não conseguiu fazer o pagamento do imposto de renda. Já tem o valor calculado do imposto e dos juros? Na verdade, não tem juros ainda, porque nós ainda estamos na mesma competência. O valor é mais ou menos R$1.100.000, aproximadamente, do valor do imposto de renda que a Câmara precisa fazer ainda nesta competência deste mês ainda. E a Câmara o fará agora com a liberação do sistema. Naine, da Rede Amazônica.
Presidente, boa tarde. Eu queria que só que o senhor esclarecesse para a gente, na verdade, detalhasse um pouquinho mais esse impasse da Câmara Municipal, já que foram quase 24 horas de bloqueio financeiro, né? Eu queria que o senhor acrescentasse, além do imposto de renda, o que também prejudicou o andamento do setor financeiro da Câmara. O setor financeiro todo ficou parado. Nós não conseguimos empenhar nenhum processo, nós não conseguimos efetuar nenhuma transação bancária, nós não conseguimos pagar nenhum fornecedor, nós não conseguimos pagar nenhum imposto. Aí ao teu lado está a Ana aí, que conhece mais do setor financeiro do que eu, e para te dar informações mais precisas, o nosso setor financeiro pode informar, inclusive enviar uma nota para que vocês tenham, porque, assim, como na presidência que estou, eu sou mais generalista, né? Temos os especialistas de cada área, como aqui a nossa procuradoria, como a nossa diretoria financeira, sabem as minúcias de cada setor. Eu não sou do setor financeiro, mas nós sofremos com esse embargo, com esse bloqueio, justamente no coração da finança. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos empenhar, não podemos liquidar, nós não podemos efetuar nenhuma transação, nós não conseguimos pagar impostos, nós não conseguimos fazer nada durante esse período. Presidente, boa tarde. Só para ilustrar, ficou essa dúvida agora de como funcionou esse bloqueio, nós temos um vídeo curto que vai ser exibido agora, para vocês verem como funcionou de manhã o sistema, fica mais fácil para que todos compreendam, ok? Aí depois nós retomamos com as perguntas. Obrigado. Então você observa aqui que quando foi mês passado, a gente consulta aqui no débito contábil, dessa conta, aí você vai aqui ver a Câmara. E no mês de outubro, que ainda estava em aberto, só fecha agora no início de setembro, na conta 622, a crédito aqui, disponível, a gente observa que tínhamos na casa aqui, ó, disponível, vou imprimir para ficar melhor para o senhor ver, tínhamos disponível R$ 4.715.802,89, onde íamos fazer um reforço da folha, ia ficar ainda um montante de 1.400 e... Deixa eu pegar aqui para você, o que está bloqueado lá. Ele deparei, deixa eu ver aqui, volta aqui de novo. A mesma conta, mês agora, de novembro, que era para fazer o restante da folha, quando eu deparei agora, olha só o que está, 422.510. Aí fui verificar o que estava acontecendo no próprio sistema. Vem aqui na conta, fui ver o que era. Aí eu fui no setor na parte da conta que se chama-se conta bloqueada, que é 622.12.0101. O bloqueio de R$ 4.248.057,85 feito no sistema. Fui ver quem é que teria feito esse bloqueio no próprio sistema, para a gente ver quem é que bloqueou. Aqui. Qualquer conta dessa para ver que é a razão. Está aqui o bloqueado, digamos, são 14 mil. Fui ver quem, porque aqui aparece quem fez. Está aqui o bloqueio. Bloqueado. Erlene Alves Teixeira. Então é funcionário do executivo, da prefeitura que fez isso. É a prefeitura que está bloqueando todo o nosso crédito disponível aqui da Câmara. Aqui aparece, está aqui o nome de quem é. Clica em cima, aparece. Quem está fazendo isso é a prefeitura. Então a prefeitura está bloqueando nossos créditos disponíveis por lá mesmo, pelo sistema deles. Quer dizer, eu vejo que não é por aí, né? Antes não comunicaram, não fizeram nada, agora não estou impossibilitada de executar as despesas que precisam ser empenhadas. Ok, acho que agora ficou claro. Mário, só para vocês entenderem, isso foi um vídeo que foi feito pela nossa funcionária da diretoria financeira, me informando o que tinha acontecido. Eu disse, sim, como foi que bloquearam? Eu disse, então vamos ver. E como ela tentava me explicar tecnicamente, e como eu disse, eu não sou do financeiro, ela não desenhou, não, ela filmou para mim. É verdade, a gente não tem afinidade com o sistema afim, que é o sistema
esse sistema que ela estava mostrando, que diz exatamente o que vocês acabaram de ver. O vídeo foi muito melhor. Ela conseguiu me explicar, acho que todos entenderam o que foi que aconteceu. E foi exatamente isso. E aí, senhores e senhoras aqui, nossa diretoria financeira irá emitir uma nota técnica para todos os senhores, explicando exatamente isso aí que aconteceu com todos os pormenores. João Paulo, Radar Amazônico. Nunca aconteceu isso. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais colegas que estão aqui nessa coletiva. Eu gostaria de fazer duas perguntas, por favor. A primeira, diante de toda essa situação, isso pode ser caracterizado como improbidade administrativa e se a Câmara, em nome do senhor e também dos demais parlamentares, vão fazer alguma representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas? E a segunda pergunta é a seguinte. O Radar Amazônico recentemente soltou uma matéria que a ornamentação de Natal na Ponta Negra teria sido usada com verbas do COSIP. O senhor falou a respeito do COSIP no início da coletiva. E eu gostaria que o senhor ressaltasse, repetisse, quanto está faltando na receita da Câmara com relação ao COSIP e se isso já foi resolvido, se isso já vem acontecendo outras vezes. Bem, vou começar pelo final, tá, João? Quanto à ornamentação de Natal ser utilizada por verba da COSIP, dependendo de quanto está sendo gasto, e aí é uma questão, não há nenhuma ilegalidade nisso. Tá? A Prefeitura está empregando o recurso de um tributo de iluminação na iluminação. Marcelo me socorre aqui, não vejo problema nisso. No sentido estrito. A gente precisa, no sentido lato, na verdade. No sentido estrito, precisamos ver quanto exatamente está sendo empregado. Se isso realmente é interessante para a cidade de Manaus ou não, aí é uma outra questão, mas a gente precisa ir mais a fundo. Em relação às providências cabíveis, como eu disse no início, as providências jurídicas que serão tomadas, nós ainda iremos sentar com a Procuradoria para tomar todas as providências, aí vocês podem ter certeza absoluta que o Poder Legislativo Municipal tomará todas as providências cabíveis e iremos até a última instância, se necessário for, para resguardar o direito constitucional da Câmara Municipal de Manaus. Tiago, CM7 Brasil. Bom, presidente, tudo bem? Boa tarde. A gente tem acompanhado nos últimos meses a relação, né, entre alguns vereadores. Muito estranho que os vereadores de situação não estão aqui, principalmente o líder, o vice-líder e outros demais, somente vereadores de oposição. Mas gostaria de saber do senhor e também dos demais vereadores, caso alguém gostaria de falar, como anda a harmonia, né, entre os vereadores e a Prefeitura de Manaus. Tanto é que ontem foi exemplo disso, né? Houve um empate, o senhor acabou desempatando em relação ao orçamento, ao projeto de lei do próprio prefeito. Mas como anda a relação de vocês, principalmente vereadores de oposição? Bem, eu vou falar por mim, eu só posso falar por mim. Posso falar por vocês? A minha relação é harmoniosa, respeitosa, a nossa relação é harmoniosa, respeitosa com a Prefeitura de Manaus, com todos os entes, todos os representantes da Prefeitura, sempre foi assim. Em 99% dos casos, a maioria aqui vota com a Prefeitura, e eu não vejo desarmonia, com todo o devido respeito também a Vossa Senhoria, eu não vejo desarmonia quando a gente vota com a nossa consciência, entendendo que aquilo é bom ou não é bom para a cidade de Manaus. Se toda vez que houvesse uma votação que fosse contrário ao que a Prefeitura ou qualquer pessoa trouxer que fosse desarmonia, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que isso é democrático. É para isso que existe o parlamento, para que nós possamos aqui discutir o que cada representante de cada segmento da sociedade entende que é o melhor para a cidade. E naquele momento, nós não entendemos que mais um endividamento que pode trazer diminuição nos recursos do Fundeb para os professores no final do ano, e quem vai pagar a conta é a Prefeitura. É dos recursos da Prefeitura. Cada um de nós aqui, como o KP fez um vídeo há pouco, cada um de nós aqui vamos pagar esse empréstimo. Se não amanhã, se não depois de amanhã, em algum momento. E a Prefeitura já fez 3 outros empréstimos. E a gente votou a favor dos 3 outros empréstimos. A maioria, o KP, nem todos. Alemão, nem todos.
Mas cada um aqui vota com a sua consciência. E é assim que tem que ser. Ricardo, imediato. Boa tarde, presidente. Fala aqui no comunicado que foi demonstrado também a questão do governo no valor de pouco mais de 4 milhões, mas na nota emitida pela Prefeitura fala que há um excedente no valor que foi repassado para a Câmara de pouco mais de R$1.600.000. Isso, de fato, vocês já identificaram que existe, de fato, houve esse excedente no valor e se isso pode voltar a acontecer, pois se a Prefeitura diz que houve aí essa questão do excedente, se isso não pode voltar a acontecer e novamente afetar o andamento dos trabalhos da Câmara. Bem, primeiro eu quero dizer que isso é algo tão inédito, nunca aconteceu na história desse parlamento, quem está aqui há mais tempo referendo ao que eu estou dizendo, nunca aconteceu isso na história desse parlamento, de ter um sistema afim, que hoje é o sistema utilizado, bloqueado, ou seja, o sistema financeiro do Poder Legislativo ser bloqueado pelo ente executivo, isso nunca aconteceu, então é difícil te dar essas informações. Isso é algo inédito. Tá? Em relação ao valor necessário, ao valor de 1 milhão e alguma coisa que eles falam, o valor do crédito que foi enviado para a Câmara foi de R$1.620.884,15, referente à diferença da COSIP. Uma diferença que foi identificada pela nossa diretoria financeira, que não é neste valor, é no valor total só deste ano de 2.500.000, o número exato eu não vou saber te dizer, mas na nota técnica está, mas acima de 2,5 milhões. E no valor dos últimos 5 anos, encontra a monta de 9.800.000 e alguns mil reais. E isso tudo já foi enviado para a Prefeitura, que por conseguinte, enviou esses 1.620.000 reais. Ou seja, esse valor que foi enviado foi exatamente para cobrir essa diferença da cozinha. E ainda está faltando um bocado. Não é excedente. Calbi, Encontro das Águas. Presidente, boa tarde a todos. Presidente, em resumo, o que a gente está, de certa forma, entendendo é que houve uma votação contrária aos interesses da Prefeitura e, consequentemente, houve um bloqueio dos recursos para a Câmara. E eu gostaria de saber agora, pelo menos isso ficou muito claro, qual o próximo passo da Câmara? Pode chegar um impeachment ou o senhor ainda vai estudar essa questão jurídica que o senhor tem falado bastante, mas pode chegar um impeachment do prefeito Davi Almeida? Calbi, é difícil de dizer se pode chegar um impeachment. Como eu disse, eu não sou leviano, nem faço conjecturas de futurologia. O fato é que a Câmara vai tomar todas as providências cabíveis e nós iremos até as últimas consequências. Isso sem dúvida. E em relação ao que aconteceu, tu relataste muito bem. Aí foi isso que aconteceu. A Prefeitura, após a votação, bloqueou as contas da Câmara de Paz de Manaus. Feifiane, Amazonas 1. Boa tarde, presidente. Se confirmado que foi por questões políticas e também se caracterizado aí por retaliação, como é que vai ficar a relação da Casa Legislativa com o Poder Executivo? Bem, primeiro eu quero dizer que eu não disse em nenhum momento que foi por esses motivos. Em nenhum momento eu disse isso. Nenhum de nós disse isso, na verdade. Até porque nós vamos apurar o que realmente aconteceu, por isso iremos convocar essa servidora, se possível também convocar, requerer a convocação do secretário da pasta para que, aí sim, entendendo o que aconteceu, tomar todas as providências jurídicas necessárias. E aí a relação política é uma relação política, é do dia a dia. Se constrói, se desconstrói, mas eu penso que cabe à Prefeitura, ao próprio prefeito, a esta casa, se unir. Nós não estamos aqui para buscar guerra, ninguém quer guerra. Até porque ninguém ganha nada com isso. A Prefeitura não ganha nada com isso, a Câmara não ganha nada com isso, o prefeito não ganha nada com isso, nenhum desses vereadores ganha nada com isso e, principalmente, a população de Manaus não ganha nada com essa briga. Nós não queremos briga, nós queremos ter o direito que a população tem de seus representantes votarem conforme a sua consciência.
Valdir, uma crítica. Boa tarde, presidente. Não dá para a gente deixar de lado essa votação de ontem do pedido, né, de empréstimo que foi negado. Eu queria entender do senhor, que o senhor entrasse com detalhes, o senhor já falou um pouquinho, mas a razão para esse pedido ter sido negado. E também tem um contexto político, né, sobre a sua presidência. O senhor não era candidato a prefeito na época, então a prefeitura tem uma avaliação de perder um pouco de força na Câmara por causa disso. Eu queria entender também se a própria negação desse pedido de empréstimo pode ter sido também algum tipo de recado, como é interpretado do lado de lá. É isso. Valdir, eu não mando recado para ninguém. Nenhum desses vereadores aqui manda um recado para ninguém, nenhum dos que não estão aqui. Pelo contrário, nós não somos meninos de recado. Pelo contrário, nós somos responsáveis e conscientes daquilo que nós entendemos que é o melhor para a cidade de Manaus, que é o melhor para a população da cidade de Manaus. Nós temos responsabilidade com os nossos eleitores, com aqueles que não votaram em nenhum de nós. Nós temos responsabilidade com este poder e principalmente com a cidade de Manaus. Todos nós somos muito responsáveis em relação a isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não que aqueles que votaram a favor não sejam responsáveis, ou sejam irresponsáveis. Não é nada disso. Cada um vota de acordo com o que manda a sua consciência. A Câmara não é um cartório da Prefeitura. A Câmara não está aqui para carimbar toda e qualquer mensagem que a Prefeitura envia para esta casa. Pelo contrário, nós somos responsáveis, diligentes, identificamos uma série de problemas, principalmente o vereador William Alemão, o vereador Capitão Carpê, trouxeram à tona, e os outros vereadores aqui acompanharam todo o processo de solicitação deste empréstimo, que eu quero aqui dizer, não veio com nenhum parecer em anexo, nenhum, não veio com estudo técnico, não veio com estudo específico, não veio com capacidade de contração de dívida, não veio com nada disso. E queriam votar tudo em 10 minutos. Nós deliberamos e já queriam solicitar urgência, ok. Nós já estávamos convictos, que já tínhamos visto todo o processo, e quiseram colocar em votação. Vocês, quem acompanhou, pôde ver. Nós ponderamos várias e várias vezes. Vamos fazer isso de forma mais calma, vamos estudar melhor. Está faltando documento. Está aqui a doutora Camila, estava lá ao lado acompanhando na mesa. Está errado o rito. Não pode ser por esse rito, porque não vieram os pareceres. Tinha que ser pelo rito trazido à tona pelo vereador William Alemão. E tudo isso foi dito, mas a pressa era tamanha que faltaram documentos essenciais para que a Câmara se sentisse à vontade de aprovar aquela solicitação. A mim, foi isso que aconteceu. E creio que foi isso que aconteceu com a grande maioria dos vereadores que votaram de forma contrária. Como nós não temos rabo preso, como nós votamos conforme a nossa consciência e votamos de acordo com o que a nossa consciência manda e com a responsabilidade para a cidade de Manaus e para a população da nossa cidade, nós entendemos que não era o momento. O prefeito pode apresentar outras solicitações e não significa que nós iremos votar de forma contrária. Se tiver o endereçamento certo, se tiver os pareceres, se tiver toda a documentação, a justificativa e, primeiro, se tiver transparência e a prestação de contas dos outros empréstimos que já foram feitos, nós estaremos juntos, com toda certeza. Ok? Não havendo mais jornalistas inscritos, essa coletiva está encerrada. Os vereadores ficarão à posição da imprensa aqui. Para você que nos acompanhou pela Rádio TV Câmara, boa tarde e até a próxima transmissão. Boa tarde a todos, muito obrigado.
reais a respeito, feito aí pela Prefeitura de Manaus nas contas aqui da Casa Legislativa Municipal. Uma matéria completa a respeito dessa situação vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Você viu tudo em tempo real nas imagens do nosso repórter cinematográfico Jamerson Silva, aqui com o apoio técnico de César Alerros. E deixa eu ver rapidinho quem está nos acompanhando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês. Deixa eu ver aqui. Um alô aqui para o Carlos Nunes, um alô também para Gracilene Gomes, um alô também para o Raul Silva, e um alô também para Holanda Graça, que também está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico. E vale ressaltar que esse bloqueio aconteceu um dia após a Câmara Municipal votar contra um empréstimo pedido esse pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, de 600 milhões de reais. E o congelamento dessas finanças equivalem aí valores superiores a 4 milhões do Legislativo, que partiu aí do Executivo Municipal, que detém o controle dos repasses do orçamento municipal por meio do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal. Viu, minha gente? Repetindo, uma matéria completa a respeito dessa situação, vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Jamerson Silva, eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.